Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no Mundo dos Caçadores. Rapaziada, um recadinho rapidinho, só dizer que eu já estou em casa, então eu não tô mais no improviso. Vocês sabem aí, né, eu fiquei doente e eu tava na casa da minha mãe aí, pra quem não sabe, e eu retornei aqui pra minha casa, graças a Deus. E como eu já não estou mais no improviso, eu já estou criando o vídeo onde eu vou analisar o Hatsu enviado por vocês, tá bom, galera? Quero pedir desculpas também pela demora, mas vocês sabem, né, muitos contratempos aí, teve a doença, é trabalho, é aqui o canal, é um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo e tava uma loucura, uma correria e tava tudo muito no improviso, mas correu tudo bem. Beleza? Então logo eu solto os vídeos aqui no canal, falou? E hoje eu tô de volta com o nosso querido quadro explicando habilidades NEM. Eu confesso que tava até com um pouquinho de saudade, que já tem um tempinho que a gente não solta um vídeo no explicando habilidades NEM. E no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu não vou explicar apenas uma habilidade NEM de um personagem, e sim várias habilidades NEM, e mais específico de um grupo, o Inju, ou as Bestas Sombrias, se você preferir chamar assim. Antes de mais nada, só quero te lembrar de você deixar um like, você ajuda muito o meu trabalho aqui no canal. Te convido também a se inscrever neste canal, que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, não menos importante, se puder compartilhar esse vídeo aqui para aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. Então pega um cafezinho ou pega uma pipoquinha que você está no Explicando Habilidades NEM. As Bestas Sombrias, ou Inju, é o título dado aos membros que faziam parte da guarda pessoal dos 10 Dons. Os 10 Dons eram os líderes da máfia que estavam espalhados por todo o mundo de Hunter x Hunter. Dessa forma, o Inju eram usuários de NEM selecionados a dedo e bastante poderosos também, isso segundo a visão da própria máfia e comunidade. Dessa forma, cada membro do Inju representava um dos 10 Dons, com isso formando um seleto grupo de 10 membros. Não nos foi apresentado o nome de cada membro do Inju. Ao invés disso, foi apresentado o nome da criatura que representa o membro do Inju. E esses animais são animais de costume noturno, por isso o nome de Bestas Sombrias. Porém, dos 10 membros do Inju, apenas 5 foram demonstrados os seus nomes, os animais que os representam. Ou seja, ficaram faltando 5 membros, que aí a gente pode deduzir e teorizar também, que eu vou fazer nesse vídeo. Em relação a habilidades NEM, infelizmente também, dos 10 membros, apenas 5 mostraram suas capacidades com aura e NEM, e ainda foram bem rápidos e sem muito detalhamento. Mas mesmo sendo pouco, a gente tem bastante coisa legal para falar. Então vamos então aos membros do Inju e as suas habilidades NEM. O primeiro membro do Inju aqui da nossa lista era o Mimizu, ou o Minhoca. Também pode ser chamado de verme. Esse aqui é um dos membros mais legais na minha opinião. Por toda a sua aparência ser bem diferentona, um cara super grande, com uma morfologia corporal muito diferente de um ser humano. Ele poderia ser basicamente um desses clãs ou tribos perdidos pelo mundo de Hunter x Hunter. E também um dos membros, ao meu ver, em capacidades físicas mais poderosos do Inju. E isso porque ele foi elogiado pelo soco que ele deu no próprio Uvo. Tudo bem que ele quebrou todos os dedos depois desse soco, né? Sem contar também, rapaziada, que ele levou um soco do Uvo direto e continuou vivo. E a gente sabe que o Uvo era monstro, né? Poderoso demais em força física e NEM e tudo mais. Tudo bem também que ele ficou todo arrebentado, mas tá valendo, ele ficou vivo. E olha só como é que ele ficou no mangá, galera. O olho pulou da órbita, rapaziada. Ficou balançando, parecendo um pêndulo, loucura. O Mimizu também tinha uma relação bastante interessante com o subsolo, onde podia mergulhar e escavar por ele. Além disso, o interessante é que quando ele estava no subsolo, ele tinha um aumento de poder aqui. Inclusive, ele utiliza dessa tática para tentar prender o Uvo. E que até funciona mesmo, ele prende por alguns segundos. Eu acho que ele ganha algum tipo de poder adicional, talvez algum tipo de condição e restrição. Talvez esse cara seja de uma raça diferente, talvez ele tenha essas capacidades por conta disso. A gente não teve muitas informações, então só nos resta teorizar mesmo. E aí ele consegue prender o Uvo por alguns segundos, que é uma façanha bastante ok, mas logo em seguida ele toma um Big Bang impacto bem nas fuças. E aí a gente pensa o que? Já era, F, né? E não, rapaziada, o miserável saiu vivo. Tudo bem que pra morrer logo em seguida. Mas o cara aguentou, né? Tá, vamos dar o mérito aí pro cara aí. Com essas informações, o que dá pra gente retirar e deduzir
é que o nosso amigo aqui, o Mimizu, ou se você preferir, o Minhoca, possui uma aura inata do tipo de reforço. Isso por conta da grande afinidade que ele teve com capacidades físicas, o soco que ele deu no vô, os golpes que ele resistiu. Provavelmente ele era um aprimorador. Infelizmente, a respeito do seu Hatsu, a gente não teve nada. Então, é tudo que a gente tem do Mimizu. O segundo membro do Inju era o Fukuro, ou Coruja, que foi o único membro do Inju mais explorado em questão de habilidades Nen. O Coruja era um dos membros do Inju com a aparência mais humana, e o único detalhe diferentão relacionado à besta sombria que o representava eram os seus olhos, que realmente eram bem grandões, né? E aí fazia essa alusão à Coruja. No mais, o Coruja se demonstrou ser um cara bastante confiante nas suas habilidades e também bastante analítico, já que ele não subestimou o Genei Ryodan em momento algum. Pela habilidade demonstrada do Coruja e pela sua capacidade analítica, deduzimos que ele seja de fato um materializador, né? E o Hatsu demonstrado do Coruja foi a Fan Fan Cloth, ou o pano divertido. Deve ser um pano bastante engraçado. Então basicamente o Coruja com seu Nen de materialização conjurou um pano, pois é, que é totalmente feito de Nen. E aí, por ser um objeto totalmente feito de Nen, ele poderia botar arinha aqui, essas coisas. Pode fazer aparecer, desaparecer no momento que ele quiser. Objetos e armas e criaturas feitas de Nen têm essas características. E mais, ele atribuiu capacidades especiais a esse pano, coisas que todo materializador faz nas coisas que conjura. E aí, tudo que o Coruja envolve com seu pano divertido tem o seu tamanho e peso reduzidos. Uma outra característica bastante interessante da Fan Fan Cloth é que ela pode aumentar de tamanho, ou seja, se adapta basicamente ao que vai cobrir. A gente viu o Coruja envolver um carro em movimento com a sua Fan Fan Cloth e fazer ele reduzir de tamanho e peso. Vimos também ele levar todos os itens do leilão clandestino apenas com seu pano divertido. Então depende, né, rapaziada? Parece que ele vai se alongando de acordo com o que vai envolver. Então eu estimo que seria até possível do Coruja envolver até uma casa e poder transportá-la para onde ele quiser. Sem contar na durabilidade gigante desse pano divertido dele, que pôde cobrir um carro em movimento, né, rapaziada? E não rasgou, não se danificou, simplesmente envolveu o carro e conseguiu paralisá-lo sem nenhum problema. E se uma pessoa for envolvida pelo pano divertido, ela vai ter também o seu tamanho e pesos reduzidos, e ao que tudo indica, parece ser impossível conseguir sair de lá. Mas aí também eu tenho uma resposta para isso. Por exemplo, se a gente tivesse um usuário da emissão que tem uma habilidade de teletransporte, talvez pudesse sair do pano divertido. Talvez também o pano divertido, quando envolve uma pessoa, pode ser que cancele as habilidades nem dessa pessoa. Não dá para saber, mas é algo que uma habilidade de materialização poderia fazer, com condições e juramentos tranquilamente. No mais, essa habilidade do Coruja aqui eu acho muito brava, rapaziada. Tem uma utilidade enorme, tanto no combate quanto no suporte. E é bem simples, mas muito legal. E dá pra fazer muita coisa com essa habilidade aqui. Sem contar na enorme utilidade de você poder carregar coisas imensas dentro do seu bolso. É loucura, isso aqui é muito legal. E é por isso que o nosso querido Danchou roubou essa habilidade, né, rapaziada? Que é a habilidade mais útil para um ladrão do que poder colocar diversas coisas e guardá-las basicamente no seu bolso, é muito útil, né, galera? O terceiro membro do Inju era o Yamainu, ou o cão raivoso. E é o único que podemos dizer que causou um daninho ali no vô, né? E o Yamainu aqui merece um destaque, né, rapaziada? Porque ele conseguiu ferir o vô com apenas dentes, galera. E aí você vai fazer, mas ele tava usando o Nen. Sim, mas caramba, né? São dentes e o vô era muito poderoso. O cara parava um tiro de bazuca, galera. É loucura, né, rapaziada? Então ele merece os créditos. Bom, por tudo que o cão raivoso nos demonstrou durante a sua luta com o vô, eu poderia estimar que ele seria um aprimorador. E dessa forma, o cão raivoso aqui utiliza o Nen de aprimoramento para aumentar as capacidades das suas presas, assim deixando-as mais resistentes e mais poderosas também. E o que explica ele ter conseguido ferir o vô. E por sinal, os membros do Genei Ryodan ficam até surpresos com essa façanha.
já que o próprio vô se gabava de ter uma pele de aço. E o Amainu aqui possui uma neurotoxina escondida nas suas presas. O cara é malandro, rapaziada. E essa neurotoxina é do tipo paralisante. Então, quando ela entra em contato com o organismo do oponente, ela logo paralisa a pessoa. E aí é mó loucura, porque essa neurotoxina ela só age assim de fato no corpo da pessoa. E é como se a cabeça, o cérebro e os sentidos permanecessem intactos. Então o corpo fica paralisado, mas a cabeça ainda continua funcionando. E isso faz com que a pessoa continue perfeitamente consciente, podendo sentir dor e medo. Isso aqui é uma habilidade bastante válida para quando você quer torturar e retirar informações de alguém. Além disso, com o seu NEM de aprimoramento, o Amainu aumentou suas capacidades de velocidade. Podemos perceber que ele era bastante veloz e até o próprio vô não o percebia, até receber o ataque dele de fato. Dessa forma, o cão raivoso aqui fez o dever de casa, focou no seu grupo principal, aumentou suas capacidades físicas, que é o melhor caminho para um aprimorador. Não é obrigatório, mas é o melhor caminho. E o outro detalhe ainda para enfatizar como ele era um aprimorador é que ele confiava bastante nas suas capacidades físicas. Isso porque ele tentou parar o pedaço de osso disparado pelo vô e não conseguiu, você já sabe onde é que ele foi, né? O quarto membro era o Yamarashi, ou Porco Espinho. Pelo que foi demonstrado por esse membro durante a luta com o vô, eu poderia dizer que o Hatsu dele é manipulação de pelos corporais e a sua aura inata é a manipulação. E aí o Porco-Espinho tinha como a sua habilidade manipular os seus pelos corporais da maneira com a qual ele quisesse. E uma nota bastante interessante é que o personagem não tinha nenhum pelo aparente, rapaziada, o que ajudava de fato a esconder essa habilidade. Porque já é bastante complicado entre uma luta de usuários de NEM saber a habilidade do outro. É muito difícil, você tem que ver de fato para poder saber. Mas você pode, às vezes, fazer algumas deduções, ainda mais quando o cara é um manipulador ou materializador, às vezes dá para tentar deduzir alguma coisa. E aí o cara manipula os pelos corporais, mas não tem nenhum pelo aparente, loucura, né? E aí com o seu NEM de manipulação, ele pode fazer com que seus pelos fiquem bastante agudos, ele pode fazer com que seus pelos fiquem macios. E uma nota, galera, esses pelos ficam bastante poderosos, já que conseguiram penetrar na pele do vô. E aí eu acredito que essa manipulação tenha, de fato, um limite, é claro que tem. Mas ele poderia fazer uma espada de pelos. É meio ridículo, mas poderia fazer. Ele poderia utilizar esses pelos como corda. Assim, são muitas utilidades para essa habilidade. Ele poderia ficar, de fato, igual um porco-espinho e rolar por cima do adversário, causando diversos tipos de ferimento. Bastante usabilidade essa habilidade. É claro que essa habilidade aqui, ao meu ver, tem muitas falhas que poderiam ser exploradas de diversas formas. Mas é uma habilidade legalzinha. Mas acredito que o ponto alto dela talvez seja no suporte, que é como ela é utilizada contra o vô. Ela faz parte de uma estratégia. Esse aqui foi o membro do Inju que morreu de forma, acho que mais ridícula. Claro, todos os méritos para o vô, que teve, né, inteligência de fazer aquilo ali. Mas foi ridículo, né? E eu vou explicar por que pra vocês, rapaziada. Primeiro que o Yamarashi foi burro, porque ele achou que o vô fosse fazer algo similar com o que ele fez com o Yamainu. E segundo, se ele não tivesse tanto medo do vô naquele momento, onde ficasse tão impressionado com a morte do companheiro dele lá, o cão raivoso, ele poderia ter pensado numa estratégia com mais calma, né, rapaziada? Ele poderia ter manipulado os pelos do ouvido, né, rapaziada, e ter tampado, evitando o ataque sonoro do vô. E digo isso que quando o vô começou o ataque do berro mortal aqui, os membros do Genin Ryodan já se ligaram. E aí, momentos antes, eles já se prepararam para o ataque do vô. E aí, tamparam os ouvidos. Então, o porco-espinho aqui também foi meio, talvez, burrinho. E o quinto membro é o Sanguessuga ou Hiru. Por tudo que foi demonstrado por esse membro durante a luta com o vô também, seu tipo inato de aura seria a manipulação e o seu Hatsu seria a manipulação de sanguessugas. Vamos fazer um ponto aqui rapidinho, galera. Esse é o cara mais asqueroso do Inju. Bom, a gente não viu os outros, mas esse aqui é bem nojentinho, né? E aí o Hiru possuía uma espécie de bolsa, talvez uma espécie de músculo em forma de bolsa, onde ele armazenava essas sanguessugas. E aí eram diversos tipos de sanguessugas e muitas gostavam de carne humana. E aí algumas poderiam curar doenças, outras poderiam transmitir doenças, diversas espécies de sanguessuga ele cultivava dentro de si. E aí quando ele queria transmitir essas sanguessugas para o seu adversário, esses animais saíam por essa bolsa
ou se percorria um músculo tubular que passava pelo pescoço do Hiru, e que esse músculo se projetava pela boca do Hiru e era por onde essas sanguessugas saíam. E aqui eu tenho que fazer uma nota bastante interessante, rapaziada. É possível também que o Hiru faça parte de um desses clãs aí do mundo de Hunter x Hunter, o que poderia tranquilamente justificar esse órgão esquisito que sai da boca dele. E aí, já pensaram? A tribo dos homens sanguessuga. Admito que foi bem ruim, mas poderia ter. No mais, o Hiru aqui utiliza o seu Nen de manipulação para poder controlar esses animais da maneira com a qual ele quer e também para poder evitar que esses animais se voltem contra ele. E só para finalizar, a gente viu o Hiru utilizando essa habilidade contra o vô. Na ocasião, ele colocou diversas sanguessugas do tipo sarapintada no vô. Essas sanguessugas, elas penetram no corpo de uma pessoa por algum tipo de fissura ou machucado aqui na derme da pessoa. Elas migram diretamente para a bexiga, que é o local onde tem mais quantidade de amônia no corpo de um ser humano. E lá elas colocam os seus ovos, que eclodem nesse local. Essas sanguessugas morrem durante esse processo. Porém, durante a eclosão desses ovos, a pessoa com a qual está com esses animais dentro do corpo sofre e morre com uma dor intensa. É uma maneira bem ruinzinha de matar os outros, né? Uma habilidade bastante interessante essa manipulação de sanguessugas aqui, mas também não é uma habilidade para ataque direto. E aí é uma habilidade de suporte, como a gente viu, fazia parte até do plano dos 4 membros do Inju. E aí é uma habilidade bastante mortal, né, galera? Uma vez que ele consiga, de fato, colocar essas sanguessugas na pessoa, fica bastante complicado, a não ser que a pessoa tenha, de fato, um conhecimento. Graças ao Shaunar que o vô se salvou, senão poderia ter até morrido. E esses foram os 5 membros do Inju que tivemos maiores e melhores informações. Infelizmente, dos outros 5 membros não tivemos nada, rapaziada, apenas a aparência. Eles somente apareceram. E aí eu vou fazer uma menção honrosa rapidinha a eles, para poder ficar completinho o vídeo aqui. Então eu vou dar aqui meu palpite de qual animal poderia representar de fato esses outros 5 membros do Inju. O primeiro membro aqui seria representado por um tritão, basicamente uma salamandra. E essa salamandra aqui, eu achei bastante parecido pela cor e pela morfologia. O segundo membro seria uma perereca. É uma perereca mesmo, rapaziada. Nas pontas dos dedos da mão desta besta sombria aqui, rapaziada, parece ter o que a gente chama de discos adesivos, que são pequenas estruturas que permitem as pererecas poderem se fixar nas superfícies. E ainda para corroborar aqui a minha visão, os dedos dessa besta sombria são bastante longos, e o espaço entre os dedos não foi colocado uma membrana interdigital entre eles, acho que propositalmente. A membrana interdigital é esse tecidozinho que fica entre os dedos das pererecas, sapos e rãs. E aí eu acho que a ausência disso seja para não deixar tão explícito o animal que o representa de fato. E durante o ataque desses membros do Inju ao Genei Ryodan, a gente pode perceber que os dedos dele, as pontas dos dedos desse membro aqui, estão brilhantes. E aí eu acredito que seja de fato uma perereca. Poderia ser, acredito que seria um sapo, né? Porque perereca é bem ruim. Mas é só a minha visão, pode ser um outro animal também. O terceiro aqui seria o morcego, e isso tá bem claro, né? Não preciso nem falar mais nada. O quarto membro seria o ouriço, ou também poderia ser um baiacu, mas eu acredito que o ouriço combina muito mais. O quinto e último membro, pra mim, acho que é o mais complicado. Ele parece ter uma venda nos olhos ou ele é simplesmente cego. E por conta disso, eu diria que o animal que o representa seria uma toupeira, e são animais basicamente cegos. E galera, essa foi a habilidade das bestas sombrias, ou Inju, como eu gosto de chamar. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante com esse vídeo. Bom, como de costume, se você quiser acrescentar alguma coisa a esse vídeo, ou sugestões, qualquer coisa, é só mandar lá nos comentários que eu tô sempre por lá, beleza, rapaziada? Bom, agora eu vou indo, mas eu espero em um próximo vídeo te encontrar aqui no mundo dos caçadores. Valeu, falou e fui.